esqueci. Nós falamos de recuperação anestésica, né? O que tem que ter, como é dimensionado. Eu expliquei como é que funciona o respirador, né? Quais são os materiais de assistência respiratória, né? De oxigênio terapia e o carrinho de emergência que tem que ter em toda a RA, e até falei com vocês que eu ia montar uma aula sobre o carrinho. Mas vamos terminar nosso conteúdo que depois eu dou essa aula complementar. Então vamos lá. Recuperação anestésica é o local devidamente projetado e equipado para receber o paciente que foi submetido a um procedimento anestésico cirúrgico, tá, gente? Independente se é uma cirurgia grande ou se é uma cirurgia pequena. Tem que passar pela RA? Tem que passar pela RA. Aí ele fica em observação até recuperar a consciência e os sinais vitais estabilizados. Porque depois de uma anestesia, os nossos sinais vitais não estão estáveis, tá? Estão irregulares, tanto para mais quanto para menos, por causa da anestesia. E o nível de consciência normalmente é baixo, porque nós saímos, né, de toda anestesia com o nível de consciência bem sonolento. A equipe de enfermagem presta os cuidados que o estado do paciente exige, previne complicações, né? Por exemplo, paciente sonolento que possa vir a ter um episódio de vômito no pós-operatório, ele está ali na RA exatamente para a gente prevenir uma complicação. Qual que seria essa complicação? Se ele vier a ter o episódio de vômito, esse vômito refluir e entrar nas vias aéreas respiratórias dele. Ele engolir o próprio, né, as broncoaspirar o próprio vômito. E é capaz de realizar o pronto atendimento. Então, se algum paciente tiver semiconsciente, né, e tiver um reflexo de vômito, nós estamos ali atentos a esse reflexo e a gente vai poder fazer a intervenção, que é virar o paciente de lado, né, ou a cabeça dele de lado, para pelo menos o vômito escorrer. Caso haja necessidade, uma vez que 1/3 das complicações relacionadas à anestesia desenvolve-se na RA. Então, por causa dessa estatística, olha só, 1/3 das complicações, né, desenvolve dentro da RA. Se a gente mandar esse paciente direto para a enfermaria, essas complicações vão acontecer lá. E até ter a intervenção da enfermagem ou a intervenção médica, esse paciente pode vir a óbito. Os outros 2/3, né, começam na sala de operação e persistem na RA. Quando se trata, gente, de estatística de probabilidade de complicação na área de saúde, essa probabilidade normalmente tem que ser 0, tá? Então, por isso que 1/3 a gente ainda considera-se muito e é recomendado e obrigatório a passagem pela RA. A criação das RA contribui para reduzir a mortabilidade dos pacientes submetidos ao processo anestésico cirúrgico. Então, esse é o objetivo da RA, tá? Diminuindo também o período de hospitalização. Tanto é que tem pacientes que têm alta do hospital da própria RA. Ele não passa nem pelo quarto. Como é que é a estrutura física, gente? Eu vou passar isso aqui mais superficial, porque a gente já viu uma grande parte disso lá nos slides, nas aulas passadas. É um componente do centro cirúrgico. É ideal que fique próximas às salas de operação e tenha um leito para cada uma sala de operação. Olha lá.
Ixi. Um leito para cada sala, mais um extra. Então, isso aqui é a proporção legal de leitos de RA para cada sala de operação. Então, o cálculo é esse. Então, se o centro cirúrgico tem 3 leitos, tem 3 salas de operação, ele tem que ter 4 leitos de RA. A proximidade da RA com a sala de operação favorece o transporte do paciente anestesiado para a RA e facilita seu retorno para a sala de operação, na ocorrência de alguma complicação pós-operatória. Já vi acontecer? Já, pouquíssimas, mas já vi paciente voltar da RA para dentro da sala operatória por causa de complicações. No caso, era uma mulher que fez cesárea e o útero dela não contraiu, né, para parar o sangramento. O útero dela ficou sangrando toda a vida. Então, antes dela ir para o quarto, ela foi para a sala de operação e da RA, ela voltou para a sala de operação e fez a retirada do útero antes de ir para o quarto. É interessante que a unidade de apoio com serviços de raio-x, banco de sangue, laboratório e farmácia satélite também fique localizado nas imediações da RA. O espaço entre os leitos deve ser tal que permite a equipe atender o paciente de maneira confortável. Normalmente a gente coloca o espaço entre um leito e outro, um espaço que entre a maca, tá? As portas devem ser largas para permitir a passagem fácil das macas, camas e equipamentos. A iluminação recomendada é a luz fria, né, porque permite avaliar melhor a coloração da pele do paciente. Essa lâmpada fria é a lâmpada fluorescente. A temperatura ambiente e ventilação quase sempre são controladas, realmente com ar-condicionado, tá? A qual precisa ser dotada ainda de oxigênio, ar comprimido e vácuo canalizados, isso a gente já estudou. O posto de enfermagem deve ficar em frente aos leitos para permitir que a equipe visualize todos os pacientes, sem exceção. As macas devem ser do tipo cama-maca, largas, com rodas, grades laterais de segurança, providas de manivelas manuais e sistema elétrico que permite colocar os pacientes nas diversas posições. Quais são as duas mais importantes? Fowler e Trendelenburg, tá? Deve ter encaixes para se adaptar ao suporte de soro e outras infusões e cabeceira removível para facilitar o atendimento em situações de emergência. Lembrando, Fowler é levantamento da cabeceira, que pode ser de 45 ou 90 graus. 90, 45, normal, a maioria das vezes a gente faz Fowler a 45, e a posição de Trendelenburg, que é quando a gente põe a cabeça mais inferior do que os membros inferiores. Alguém sabe me dizer qual que é o objetivo da posição de Trendelenburg? Professora, é Oi. o retorno venoso quando a pressão da pessoa cai muito, né? Exatamente, tá? Quando a pessoa está anestesiada, o coração e os pulmões não funcionam 100% adequados, porque a anestesia deixa eles bem lerdos, vamos pôr assim, com funcionamento bem devagarinho. Então, a gente precisa dar essa retomada, esse gás para o pulmão e para o coração, a gente põe em Trendelenburg. Por quê? No Trendelenburg, a tendência do retorno do sangue, né, para a caixa torácica e para o cérebro é maior. Então, a gente facilita o retorno desse paciente ao estado normal dele. Quais são os equipamentos, então, que a gente tem?
2 saídas de oxigênio com fluxômetro, 1 saída de ar comprimido, fonte de aspiração a vácuo, foco de luz, tomadas, monitor cardíaco com PNI. PNI, gente, é pressão não invasiva, tá? Deixa eu mostrar para vocês. Aparelho, monitor cardíaco com PNI, que é pressão não invasiva. Aqui, ó. Aqui tem um. Esse aqui é um... Olha que bonitinho. Esse aqui é um portátil, mas dá para usar numa RA pequena? Dá para usar numa RA pequena, tá? Aqui ele vai mostrar o batimento cardíaco, ele vai mostrar a saturação, né? Minto. O batimento cardíaco, a pressão, né? 11/7, a saturação, tá? A temperatura, e aqui tem um aparelho de pressão, uma abraçadeira do aparelho de pressão, onde este aparelho vai sozinho inflar e desinflar, por isso que chama pressão não invasiva. O aparelho vai medir a pressão sozinho, tá? Hoje, 100% dos aparelhos hoje em dia faz a aferição da pressão sozinho. Aqui está um monitor com todos os seus cabos necessários e a abraçadeira de pressão, tá? Mas, professora, qual que você confia mais? Na pressão do aparelho, né? Ou na pressão lá do ouvido com o aparelho de pressão antigo? Se o paciente tiver muito grave, eu vou usar o meu recurso antigo, tá? O estetoscópio e meu aparelho de pressão antigo. Não é para desconfiar deste aparelho, é só para confirmar o que este aparelho está aferindo. Oxímetro de pulso, termômetro e manta térmica, né? Outra pergunta, qual que é a importância da manta térmica na RA? Aquecer o paciente? Exato. Por quê? Por que o paciente tem queda de pressão, de temperatura durante a cirurgia? Por causa da anestesia, Isso. A anestesia faz o coração bater menos, então a temperatura corpórea já diminui por si só. Corretíssimo que você falou. E tem um outro fator externo também que prejudica. Isso, a temperatura da sala. Como o paciente fica nu, né? E a temperatura da sala normalmente fica entre 20 e 22 graus, a perda de temperatura corpórea dele é bem significativa, tá? Parabéns. Pré-operatório. Vamos lá. É o período que vai desde a indicação da cirurgia pelo médico cirurgião. Então, quer dizer, eu fui numa consulta hoje e descobri que estou com uma hérnia no umbigo. Eu preciso operar essa hérnia. Então, hoje já começa o meu período pré-operatório, tá? Até a entrada do paciente no cirurgia. Então, se eu for operar essa hérnia em outubro deste ano, o meu pré-operatório durou de março a outubro, até o dia que eu dei entrada no centro cirúrgico. O objetivo geral desse período é preparar física e psicologicamente o paciente para a cirurgia e também cuidar dos aspectos psicológicos que envolvem a família. Em que sentido que seria esses cuidar dos aspectos psicológicos? Que tem
cirurgias que são cirurgias de risco, tá? E você tem que deixar a família de sobreaviso. Pode ser, nunca vi ninguém falecendo durante a cirurgia, não. Mas no pós-operatório, quando a cirurgia é muito grande, de risco e vai para o CTI, talvez a pessoa não aguente esse pós-operatório e venha a óbito. Então, por isso que tem que cuidar dos aspectos psicológicos da família, porque qualquer cirurgia existe um risco de vida para o paciente. O sucesso do ato anestésico cirúrgico depende desses fatores e também da redução dos riscos evitáveis no procedimento a ser realizado. Então, quanto mais o pré-operatório for bem planejado e bem executado, a redução de riscos durante e após a cirurgia diminui em quase 100%, tá? Então, quais são os exames pré-operatórios que a gente pede? Deve-se fazer uma avaliação geral do estado de saúde do paciente por meio de exame físico detalhado e interpretação dos resultados de exame de sangue. Então, vamos decifrar agora, destrinchar o que é um exame de sangue para uma cirurgia. Primeiro, é o hemograma completo. Quer ver o que é o hemograma completo? Partes. Quando a gente vai fazer uma cirurgia ou vai fazer, por exemplo, eu estou com suspeita de Covid, estou sentindo dor de cabeça e dor no corpo inteiro. Aí eu vou para um pronto atendimento fazer uma consulta. E o médico, junto com outros diversos exames, ele pede o hemograma completo. Quais são o que contém dentro desse hemograma? Que partes do meu sangue o hemograma vai analisar? O hemograma é composto por 3 determinações básicas que incluem a avaliação de eritrócitos ou séries vermelhas. Eritrócito ou série vermelha é a mesma coisa que os glóbulos vermelhos. Dos leucócitos ou séries brancas, que é a mesma coisa que os leucócitos brancos, tá? Ou nossas células de defesa. E das nossas plaquetas ou séries plaquetárias, que é relativo à nossa capacidade de coagulação. Então, no hemograma, a gente tem análise dos nossos glóbulos vermelhos, dos nossos glóbulos brancos e de nossa capacidade e quantidade de plaquetas. Então, a gente já matou uma charada aqui. No hemograma, então, a gente vai analisar as hemácias, os leucócitos, né, que são nossas células de defesa, e as nossas plaquetas, que é a nossa capacidade de coagulação. Depois, o médico vai pedir um coagulograma. Um coagulograma, ele está relacionado a quanto tempo a gente forma o coágulo depois que houve um corte em qualquer parte do nosso corpo. Olha lá, o que é um coagulograma e para que serve e como funciona. Olha lá, o coagulograma corresponde a um grupo de exames de sangue solicitado pelo médico para avaliar o processo de coagulação do sangue. Então, se o meu sangue tem capacidade de coagular ou não, tá? Mas ele está diretamente ligado ao meu número de plaquetas. Quanto mais plaquetas
eu tenho, maior vai ser o meu coagulograma. E principalmente, e o outro item que a gente analisa é a glicemia. A glicemia, todo mundo já tem conhecimento. Ele mede o nível de açúcar no sangue, tá? Quanto maior o nível de açúcar, mais difícil vai ser a cicatrização, tá? Então, para eu operar hoje e ter uma boa cicatrização, eu preciso que o meu nível de açúcar esteja normal. Ele não pode estar nem abaixo e nem acima. Tanto abaixo quanto acima, a minha cicatrização no pós-operatória pode ficar retardada, pode ficar lenta. Então, a gente precisa ter um equilíbrio da glicemia. Outro exame que é pedido é o exame de urina. Por que pede-se urina? Porque o nível de infecção urinária assintomática numa infecção urinária pode chegar a 100%, tá? Muitas mulheres, tá? Mas muitas mulheres mesmo têm infecção urinária e nem sabem que tem. Então, por isso que se pede um exame de urina para confirmar, né, a negativa de infecção nas vias urinárias. Raio-X de tórax. Tá? O raio-X de tórax, a função dele é analisar a capacidade pulmonar, tá? Então, o pulmão tem que estar com a sua capacidade em torno de 100%, 90% para se realizar uma cirurgia, tá? Um eletrocardiograma com risco do cardiologista. O que é isso? Um eletrocardiograma, vocês já devem ter visto. É um papelzinho fininho, comprido, com um monte de risquinho. Eletrocardiograma. Aqui, ó. Esse papelzinho aqui, ó. Com esse monte de risquinho. Alguns são grandes, né? O impresso, outros são fininhos e compridos, tá? Então, o que esses risquinhos mapeiam? Mapeio o enchimento do átrio, tá? E depois avalia toda a curvinha para cima, é o enchimento do átrio. Para baixo, o enchimento do ventrículo. Aqui é a da avaliação do átrio cheio, ventrículo cheio. Estabilidade, né? Coração jogando sangue para fora. Ventrículo cheio, átrio cheio. Coração jogando líquido para fora. E assim por diante. É pela média das subidas e das descidas que o cardiologista vai avaliar as suas condições cardiológicas, se você pode ou não fazer uma cirurgia. Depois que ele faz avaliar o eletro, ele vai avaliar em qual risco cirúrgico que você está. Você pode ser risco cirúrgico 1, ou 2, ou 3. Risco cirúrgico 1, você não tem nada. Você está apto a fazer qualquer tipo de anestesia e procedimento que você não tem nenhum risco. Risco 2 é quando o cardiologista afirma que você tem algum comprometimento cardiológico, mas ele não é impeditivo do procedimento cirúrgico acontecer. E risco 3 é quando tem um grande comprometimento
comprometimento cardiológico que possa até mesmo impedir a cirurgia de acontecer, tá? Então, sem estes 4 tipos de exame, nenhuma cirurgia acontece. Pergunta: até agora ficou claro essa parte dos exames? Pessoal, eu fiz uma pergunta. Tem alguém aí? Só um minutinho que eu tô anotando o negócio do risco. Ah, tá. Mas deixa eu te perguntar. Pode perguntar. O risco, ele é em relação a toda cirurgia ou o médico avalia mais por conta da sedação? A pessoa não poder Não. receber sedação, porque o coração não vai conseguir voltar. Ah, não. O risco ele é global, tá? Ele é relativo tanto à capacidade anestésica quanto à capacidade cirúrgica. Ele é global. Entendeu? Entendi sim, obrigada. Tá? Todo mundo às vezes acha que ele está relacionado somente à função do coração em relação à anestesia. Não. A avaliação do cardiologista faz a proporção do coração e do tamanho do procedimento, né? Ele é global, é uma análise global. Ó, além desses exames que eu já expliquei, o paciente deve ter feito aqueles que não são específicos de cada caso, como um ecocardiograma para poder fazer, por exemplo, um cateterismo cardíaco, uma ultrassonografia abdominal, por exemplo, para operar uma hérnia, né? A ultrassom vai mostrar o tamanho e a profundidade dela. Uma tomografia, por exemplo, para avaliar a quantidade de cálculo que tem na vesícula biliar. Uma ressonância magnética, por exemplo, para quê? Para avaliar o tamanho de um cálculo renal, para se saber se vai fazer um laser ou se vai fazer uma remoção desse cálculo renal, né? E em cirurgias eletivas de grande porte, há necessidade de reserva de sangue e CTI no pós-operatório, tá? Toda e qualquer cirurgia eletiva de grande porte. Então, quais podem ser essas cirurgias? Vamos colocar aí, ó, cirurgia cardíaca, qualquer tipo de transplante, deixa eu ver, algumas cirurgias vasculares, tá? Com colocação de prótese. Então, são algumas cirurgias de ortopedia, como fratura de fêmur ou de quadril. São cirurgias de grande porte que, dependendo da idade do paciente ou não, a necessidade de sangue e CTI no pós-operatório é 100% necessário. Por exemplo, uma cirurgia cardíaca hoje. Para eu fazer uma cirurgia cardíaca, eu preciso que pelo menos 5 pessoas da minha família vá lá no Hemominas e faça uma doação de sangue, independente do tipo de sangue. Entendeu? Isso é uma forma de gerar uma reserva de sangue para mim ou para um próximo paciente que necessite, tá? O pré-operatório pode ser longo nas cirurgias eletivas, curto nas cirurgias de urgência e praticamente nem existir nas cirurgias de emergência. Pergunta: por que numa cirurgia de emergência o pré-operatório não existe? Não dá tempo, é risco eminente de morte, né? Parabéns, excelente resposta, é isso mesmo. É vida ou morte. Se é vida ou morte, não dá tempo de nenhum pré-operatório. Ele vai direto para o centro cirúrgico.
esse período variava em função da complexidade e da programação da cirurgia, divide-se em imediato e imediato. Então, vamos lá. Pré-operatório imediato. Começa no início da indicação da cirurgia e termina 24 horas antes do seu início. Então, por exemplo, que nem eu falei com vocês, se eu fui no médico hoje e tive o diagnóstico de uma hérnia umbilical e vou operar essa hérnia dia 5 de outubro, tá? Então, o meu período pré-operatório imediato vai terminar dia 4 de outubro, 24 horas antes, porque no dia 5 eu vou operar, tá? Em geral, o paciente ainda não está internado e, portanto, essa etapa pode acontecer em vários locais, no domicílio, no ambulatório, no posto de saúde, tá? Ou até mesmo, no caso do SUS, dependendo do perfil clínico do paciente, o paciente às vezes tem que internar antes, né, para estabilizar clinicamente, para depois fazer a cirurgia. Quando o paciente, nesse caso que eu vou falar aqui, ó, por exemplo, quando o paciente é de risco, como um diabético, né, descompensado, em casa o médico já tentou fazer a compensação desse diabetes, mas não conseguiu. O que o médico vai fazer? É o pré-operatório imediato, é realizado com o paciente hospitalizado. Ele vai internar esse paciente, vai estabilizar esse diabetes, para depois ele realizar a cirurgia. Em pacientes idosos com um perfil clínico bem complexo, né? Isso é uma conduta já realizada no SUS e agora na rede de conveniados e particulares, muito comum também acontecer. E o pré-operatório imediato corresponde às 24 horas que antecede a cirurgia. Então, por exemplo, se eu vou operar amanhã, 9 horas da manhã, hoje eu estou no meu pré-operatório imediato, tá? Que falta 12 horas para a minha cirurgia. Se fosse, minto, que falta 24 horas para a minha cirurgia. Nessa fase, o paciente é admitido no hospital ou na clínica onde vai ser operado para os preparativos finais que antecede o ato operatório. Até aqui ficou claro, gente? Então tá jóia. O pré-operatório imediato termina 24 horas antes e o pré-operatório imediato é 24 horas antes da cirurgia. Então, normalmente, se eu vou operar amanhã, hoje é meu pré-operatório imediato. Deixa eu ver o restinho aqui que tá faltando. Beleza. Vou fazer o seguinte, gente. Para a próxima aula, eu vou começar os cuidados de enfermagem no pré-operatório. Eu não vou entrar nisso agora, porque tem um monte de particularidades que eu tenho que ir e voltar com vocês lá no Google para a gente conseguir fechar o raciocínio. Por exemplo, aqui nas manifestações, o relato de tosse, fadiga, arritmia, e eu tenho que explicar o que é fadiga, arritmia, quais os perfis que envolvem hipertensão arterial, dor torácica e assim por diante. Por isso que eu preciso